Oi, oi! Hoje é dia 14 de maio de 2025. Eu sou Fábia Bernardes e intenciono a irradiação de muita cura, muita opulência, muita paz através da minha comunicação. E assim é. Ao longo da minha caminhada, eu não entendia o que era o sentir. E é difícil mesmo, né, a gente entender porque a gente não foi ensinado sobre isso. É difícil, né? É difícil a gente... faz o que você sente, né? Não é uma coisa muito fácil. E eu lembro uma vez, o ano era 2014, se eu não me engano. 13 ou 14, eu acho que era 14. Eu conheci uma pessoa que trabalhava, fazia trabalhos espirituais, ela fazia abertura de tarô, ela se dizia terapeuta, né? E eu gostava de estar perto dela porque eu entendia, pensava que ela sentia igual a mim. E na minha cabeça, lá em 2014, eu nem era, né, nem estava, não estava trabalhando com o que eu trabalho, eu estava sendo preparada ainda, né, estava no caminho da preparação ali para chegar aqui, né. E eu lembro que eu soltei uma frase, eu não vou lembrar da frase para falar para vocês, porque já fazem 11 anos, né, mas eu lembro da resposta da pessoa. A pessoa olhou para mim e disse assim, ó: mas meu Deus, você pensa que tudo é espiritual? Para lá! Tem coisas materiais também, não é tudo espiritual. E eu não sei, assim, quando ela falou aquilo, doeu tanto meu coração, tanto, que eu não tinha mais vontade de ficar perto daquela pessoa. Foi muito interessante. Então, o sentir já me falou, né, que, tem alguma coisa errada. E o tempo foi passando, eu fui caminhando, fui expandindo a minha consciência, fui aprendendo, fui entendendo, e sim, tudo é energia, tudo é espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física, material, tudo é dentro, tudo é interno, né? A gente pode usar as coisas externas e deve para evoluir. Os sentimentos, os baixos sentimentos, as baixas emoções, né, os medos, as dúvidas, os fracassos, para evoluir, né? E depois dessa caminhada toda eu entendi, né, que sim, que tudo é espiritual e que o mundo material serve ao mundo espiritual, né? Então, eu acho muito incrível isso, na verdade, eu acho muito lindo isso, sabe? Descobrir sentindo, né? E em falar no sentir, né, às vezes é muito difícil da gente compreender o que a gente está sentindo, porque é muito fácil alguém olhar pra gente e dizer, não, faz o que tu sente, mas a gente tá meio perdido, né? Aí, como usar esse sentir, como entender ele, né? E é tudo tão simples, a gente é que complica, né? E é muito legal você entender que se o sentir apontou alguma coisa, se o sentir tá te mostrando, por exemplo, alguma coisa sobre alguém, como foi o que aconteceu comigo naquela época, né? Ali o meu coração apertou, ou seja, o sentir começou a falar, né? É claro que a gente não vai tomar uma atitude drástica na hora, né? Do tipo assim, nossa, não posso mais ficar perto dela, tchau pra ti, porque a gente que vai dar uma de louca. Então a gente tem que ir devagar, escutando esse sentir, se comunicando com a nossa parte interna, como que eu posso fazer, usar afirmações, fazer reprogramações na nossa mente o tempo inteiro, né? Por exemplo, eu tô lavando uma louça e eu tô ali, eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a opulência, a paz, a felicidade eterna de Deus na minha vida. Eu falando isso mentalmente, eu reprogramo o meu mental, né? E fazendo isso, tudo vai se encaixando, parece não, a vida ela vai fazendo as coisas acontecerem de uma forma que parece mágico, mas não é. Só que, claro, nosso corpo, a química do nosso cérebro está acostumada a um padrão, né? E é óbvio que se a gente começar a fazer tudo isso, fazer essas afirmações, fazer meditações, fazer reprogramações, né? Não vai acontecer da noite para o dia. É um processo da virada da chave, né? E a gente precisa ter
dois ingredientes, né? Duas coisinhas muito importantes, que é a paciência e a persistência. A gente vai precisar das duas, porque se só existe luz, se só existe Deus, a fonte, que eu gosto de chamar de fonte, se só existe a fonte, né? A ausência dessa fonte é que é a escuridão. Quando eu trago essa fonte, esse Deus, começa a acender a luz. Mas precisa de um tempo, porque a gente vem de vidas, séculos, éons, vivendo num padrão muito baixo. Então a gente precisa ter paciência e persistência, disciplina, né? Se tem uma frase que eu ouço desde o começo da minha caminhada é: o tamanho da tua dedicação é o tamanho da tua cura. Quanto mais tu te dedica, mais tu vai ter, né? E no meio desse processo, gente, tem desconforto. Desconforto, catarse, desconforto, é ruim, né? Só que eu posso dizer uma coisa para vocês com toda certeza. Desconforto não é fracasso. Desconforto é rompimento. É o rompimento da barreira. É o rompimento do padrão. É você dizer não para uma coisa e começar outra. Aí precisa da paciência para deixar a outra, plantar a outra, trazer a outra coisa para sua vida. Persistência, fazer todos os dias, porque se ainda não aconteceu, é porque precisa se dedicar mais. Precisa ter aquela paciência, aquela persistência, aquela resiliência, né? Então, tudo é espiritual, tudo é energético, né? Se a coisa ainda não está acontecendo como você quer, sua frequência ainda não está onde ela precisa estar, porque é fato, o que eu atraio, eu irradio. Outra frase que eu escuto, essa frase mesmo eu escuto, gente, há uns 30 anos atrás. O que você irradia, você atrai o que irradia, você irradia o que atrai. Eu ficava martelando na minha cabeça. Você atrai o que irradia, irradia o que atrai. E eu pensava, meu Deus, não entendia nada, né? Lá atrás, 30 anos atrás, nossa, totalmente inconsciente. Como assim? Eu tô doente, fui eu que atraí. Meu Deus, e isso e aquilo, como que eu atraí? Atraiu, né? Frequência. E frequência, ela é invisível, né? Ela é invisível aos nossos olhos, mas a gente vê ela, a gente vê a ponta dela pelo que a gente atrai aqui fora. Pessoas, situações, lugares, né? Então é interessante a gente entender que se não chegou ainda, é porque a nossa frequência ainda não alcançou. Persistência e paciência, né? O tamanho da sua dedicação é o tamanho da sua cura. Desconforto não é fracasso, é rompimento. Então você entendendo isso, né? Você começa um processo de volta para dentro muito bonito, muito poderoso, né? Igual a borboleta no casulo, né? Que depois vai expandindo aquele casulo. Então você percebe que só depende da gente. E se a gente tem essa paciência e essa persistência, a nossa vida só floresce, ela só cresce, ela só vai para frente, ela fica maravilhosa. Uma outra coisa muito legal de falar para vocês é uma faculdade divina, a visualização, a mentalização, né? Mentaliza uma chama violeta rodando ao redor de você, muda o teu pensamento, né? Quando você está tendo pensamentos muito negativos, é legal você começar a mudar, virar a chave para começar a criar padrões e sinapses diferentes, né? Para que a química seja diferente, para que você construa, através da neuroplasticidade, uma verdade, uma intenção de ser melhor, de evoluir e de aumentar a tua frequência, porque o campo das possibilidades positivas existe, você só precisa acessar. E se você não está acessando, por que não está acessando? Porque a frequência ainda não mudou. Ah, mas eu estou fazendo. Tem que fazer mais. Porque a gente vem de muitas vidas de um processo negativo, né? Então, gente, desconforto não é fracasso, é rompimento. Eu deixo vocês hoje com muito amor, com muita luz. E em breve voltaremos aqui para papear um pouquinho mais. Um forte abraço.